Olá, você está no canal ABDJ, eu sou o Renato e hoje nós vamos para a lição de número 9 da revista CPAD Adultos, com o tema principal a supremacia das escrituras, tá? Lição de número 9 hoje tem o tema as histórias e as poesias falam ao coração. Então na lição passada, lição de número 8, nós falamos acerca da lei e dos evangelhos. Nós aprendemos que tanto na lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, quanto nos evangelhos, nós falamos de Jesus, tá? Trazemos uma mensagem de Jesus, com a diferença que ele está de uma forma oculta na lei e ele está de uma forma mais explícita nos evangelhos. Hoje nós vamos estudar acerca dos livros históricos e dos livros poéticos da Bíblia. Vamos fazer um breve resumo aqui. Então, deixe o seu like para estar nos ajudando, inscreva-se no canal, ative o sininho se você não for inscrito ainda e também compartilhe com seus amigos, que isso vai estar nos ajudando bastante aí, tá? Eu também achei muito interessante a história aqui, que está assim, olha, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107, tá? Então nós vamos aprender aqui coisas relacionadas a isso. Ó, estou aflito, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, o coração dele estava aflito, mas através da tua palavra, aquilo tocava o coração dele e renovava as forças de Davi, né? E assim também acontece com a nossa vida. As doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus não são em formas manualísticas para nós, mas são em formas de história. De maneira que você lê a história do povo de Israel, as histórias na Bíblia, e Deus nos doutrina, Deus nos ensina através da história. Eu vejo, ó, o povo passou por isso, e Deus ensinou isso, e isso toca o meu coração também, tá bom? Então, a leitura, os objetivos da lição será, primeiro, nós vamos destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Depois nós vamos conhecer a estrutura e características da literatura bíblica poética e de sabedoria. E por último, nós vamos mostrar os princípios práticos para a vida cristã, tá bom? A nossa palavra-chave, que seria o objetivo geral, né? É coração. Coração. Então, primeiro ponto, as histórias do Antigo Testamento. Ponto 1, os livros históricos. O que nós chamamos de livros históricos? Então, você pegue a sua Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia aí. E quando você abre ela no índice ou no sumário da sua Bíblia, você vai ter, ó, os 5 primeiros livros, que é a lei, que nós estudamos semana passada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando termina Deuteronômio, a partir de Josué, começam os livros que nós chamamos de livros históricos. Esses livros, eles vão até o livro de Esther, tá? Ele abrange um período na história, desde a entrada do povo de Israel à Terra Prometida, até a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, no período de Esdras e Neemias, tá bom? Isso nós chamamos períodos históricos. Termina com a morte de Moisés, né? Moisés ele faz o discurso ali ao pé do monte, lá no final de Deuteronômio. Moisés morre, Josué assume a posição de Moisés e entra na Terra Prometida. Quando Josué entra na Terra Prometida, ele vai escrever o livro. Então, o livro de Josué, ele vai contar as conquistas e como que foi esse movimento, tá? Essa entrada na Terra Prometida, e começa a contar toda a história do povo de Israel. Tudo o que acontece. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é o seguinte. O livro de Josué, que é o primeiro livro histórico, tá? Que conta a história, é uma das maiores dificuldades da arqueologia, tá? Pouca coisa se descobriu
até hoje sobre esse período da história de Israel. Algumas coisas já foram descobertas, só que as informações ali, elas têm tido uma certa dificuldade para serem encontradas através da arqueologia, tá? Então é um livro que ele tem muita dificuldade, principalmente por causa do período que aconteceu, tá? Mas algumas coisas já foram descobertas. Algumas provas já foram descobertas. Uma das maiores coisas que a gente tem hoje do livro de Josué é a descoberta da cidade de Jericó. Embora alguns especialistas ainda tenham alguma firmeza, não querem bater o martelo, mas é interessante que já se descobriram a cidade de Jericó, e quando descobriram essa cidade, viram que os muros da cidade, eles foram queimados, tá? E foi comprovado que eles foram queimados. E uma das coisas que mostra lá também é que é a forma com que aquilo caiu. Então, pela forma com que aquilo caiu, e a queima do tijolo ali bate muito com a descrição da Bíblia, muito com a descrição da palavra de Deus, tá? Quando termina o período de Josué, que é exatamente quando Josué morre, vem o período chamado de Juízes, que é o ponto 2, que está aqui, olha, a história dos juízes. Então, Josué ele morreu, tá? Josué foi um grande líder, foi um grande desbravador. Aí Josué morreu. Quando Josué morreu, o que ele errou? Ele não preparou ninguém para assumir o seu lugar. Então, o povo de Israel, eles são levados a viver um período que dura mais ou menos 300 anos, chamado de teocracia. Teocracia. Onde Deus era o verdadeiro rei desse povo, tá? Onde Deus guiava esse povo através de juízes. O povo desobedecia, saía dos caminhos de Deus, aí Deus levantava um homem ou uma mulher aqui na terra, e essa pessoa, ela unia aquelas tribos, aqueles clãs, vamos dizer assim, que eram as famílias dos israelitas, né? Que eram separadas ali, e esse juiz unia essas famílias e trazia a vitória para esse povo, né? Então eles eram chamados de juízes porque eles eram como se fossem reis, mas não tinham toda a autoridade que um rei tinha, tá? Esses juízes, eles duraram até o período de Samuel, que fez uma transição. Samuel foi o último juiz de Israel, né? E ao mesmo tempo também ele é usado por Deus como sacerdote para ungir o primeiro e o segundo rei de Israel, tá? Então Samuel atuou como juiz, e também no período que vai se levantar o rei, é ele que Deus separa para estar ungindo os reis de Israel. Tanto Saul, que foi o primeiro rei, quanto Davi, que foi o segundo. Então, após a morte de Samuel, ou não após a morte de Samuel, após um período do reinado de Samuel, Samuel vai ungir um rei para Israel, através do pedido do povo. Aí nesse período começa então a história do livro de Reis, que é o nosso ponto 3. Diz assim, olha, as histórias dos reis. Então nesse período das histórias dos reis, é um período em que vai mostrar Samuel ungindo os 2 primeiros reis de Israel, tá? Isso você vai encontrar no livro de 1º e 2º Samuel. E vai terminar o livro de 2º Samuel e começar o livro de 1ª Reis com a velhice do 2º rei, que foi Davi, e a consagração do 3º rei de Israel, que foi Salomão. Após o reinado de Salomão, o reino se dividiu em 2, e aí passa a existir reino do norte e reino do sul. O reino de Israel e reino de Judá, tá? E o reino de Israel, que era o reino do norte, com 10 tribos, esse reino ele vai se cair para o império da Assíria. E vai prevalecer o império de Judá, que era o reino do sul, até um tempo que ele vai cair também nas mãos do império babilônico. Aí o pessoal de Judá vai para a Babilônia,
ficam 70 anos cativos na Babilônia, tá? E após esses 70 anos cativos na Babilônia, eles retornam para a terra de Israel. Então, Babilônia já havia caído, já havia, nesses 70 anos, levanta o Império Greco-Macedônico, o Império Medo-Persa, que derruba a Babilônia. E nesse período do Império Medo-Persa, Israel pode voltar para sua cidade, para Jerusalém, e eles vão começar a reconstruir os muros. Enquanto eles estão reconstruindo os muros da cidade, termina o período histórico, que vai terminar lá no livro de Neemias, tá bom? Eu tenho alguns vídeos gravados no canal aqui, que conta bem detalhado a história do povo dos reis de Israel, tá? Eu conto bem detalhado em vários vídeos lá. É só você procurar a playlist aqui do Cativeiro Babilônico. Procura a playlist aqui do Cativeiro Babilônico, que lá eu estou dando um resumo de toda a história dos reis de Israel, tá? Dos reis de Israel. Para você conhecer um pouco mais da história dos livros, você pode ler também um vídeo que eu tenho aqui já no nosso curso de bibliologia, que está falando a estrutura e a ordem dos livros. Só você procurar lá a playlist criada, chama Bibliologia, você vai ver falar lá sobre a ordem dos livros na Bíblia. Lá eu estou explicando também bem detalhado para você. Então procura esses vídeos aí no meu canal e você vai conseguir ter bem mais informações, tá? Então parte 2 vai falar o seguinte: os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Ponto 1, os livros sapienciais ou poéticos. Os livros poéticos, eles são então 5 livros, tá? São 5 livros. Vamos olhar aqui. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar. Depois que termina Esther, aí vem, olha, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São nossos 5 livros de sabedoria. Livros onde estão registrados a sabedoria do povo. Estão registrados numa linguagem mais poética, tá? Desde o livro de Jó até o livro de Cantares. Ponto 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. De uma forma bem resumida, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, tá? Ele vai falar sobre a sabedoria de Salomão na sua velhice, aonde ele entende que tudo no mundo aqui é vaidade, e onde ele passa a ter uma experiência com Deus mais profunda. E ele escreve: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O livro de Provérbios vai conter as sabedorias de Salomão, provavelmente ao longo da sua vida, que Deus vai usar o rei para escrever conselhos que nós chamamos como princípio, tá? As coisas que estão no livro de Provérbios é diferente do livro da lei. Quando você pega os livros da lei, que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, as leis que estão lá são orientações para você viver. Né? O povo do passado tinha que viver aquilo como regra. Já o livro de Provérbios são princípios que o povo deveria passar de pai para filho. Sabe quando você tem aquele costume que a sua mãe te ensinou e o seu filho começa a crescer, você passa para o seu filho e o seu filho passa para o seu filho? Então o livro de Provérbios é um livro de princípios, onde nós aprendemos os princípios cristãos e transmitimos esse princípio para os nossos filhos, para os nossos sucessores, para os membros novos convertidos que vão chegando. E o livro de Jó? Então, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor, ela não é racional, e que é preciso sempre confiar no Senhor. E me destaca no livro de Jó a forma como Deus elogia a Jó, né?
e como ao longo do livro você consegue perceber a fé e a confiança que Jó tinha em Deus. É um livro muito bonito que fala sobre fé, esperança e confiança em Deus. Já os outros dois livros de sabedoria, que são Cantares e Salmos, né? Salmos são os louvores. Salmos são os louvores. Era o livro de louvores do povo de Israel. E Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Então, o livro de Cantares é um livro que fala do relacionamento entre o noivo e a noiva, uma alusão à noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro e o noivo que é Jesus, tá? E aqui nós vamos então para a última parte da nossa lição, que fala uma mensagem ao coração. Então, uma mensagem de soberania, parte 1. Ao analisar as histórias da Bíblia, você consegue ver a mensagem de soberania de quem? De Deus. Por quê? Você não vê super-heróis. Você não vê pessoas com superpoderes. Você vê pessoas à frente da obra de Deus que eram falhas como qualquer outra, eram humanos como qualquer outro, mas que através da sua humildade deixaram Deus usar a vida deles, e Deus, através de forma milagrosa, fez com que esse povo pudesse subsistir em uma realidade que, se não fosse Deus, era impossível o povo continuar vivo, tá? Quando o povo de Israel chega no livro de Josué, por exemplo, eles não eram guerreiros, e eles enfrentaram o povo de Canaã, que era uma nação guerreira. Quando o povo enfrenta o período de Juízes, a mesma coisa. A cada momento se levantava uma grande nação para poder querer destruir o povo. E quando chega no período dos reis, nós também vemos os impérios crescendo, tanto o Egito de um lado, a Babilônia de outro, a Síria lá em cima. Israel ficava no meio como caminho para isso tudo. E mesmo assim Deus preservou por causa da sua soberania, mostrando que Deus, ele é soberano e tudo está dentro do seu controle. Tá bom? A segunda parte, então, uma mensagem de sabedoria. A mensagem de sabedoria era levar o povo a ter uma intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, se afastar do mal, se afastar das ganâncias, da luxúria, do pecado, da soberba, né? Quanto mais o povo vivia os princípios, como nós colocamos lá em Provérbios, mais o povo tinha uma vida com mais comunhão com Deus e mais eles se afastavam do mundo ou do adversário. E uma mensagem de adoração. O livro de Salmos, em específico, é uma mensagem de louvor, onde contava ali a alegria do povo, onde contava também momentos de tristeza do povo, mas que em todos eles viravam louvores para agradecer a Deus. Você analisando o livro de Salmos, você vê que o povo alegre, eles glorificavam a Deus. Mas se também estivesse triste, eles glorificavam a Deus, porque reconhecia a soberania e a direção de Deus sobre a vida deles. E da mesma forma deve ser a nossa vida hoje. Não adianta eu querer lembrar de Deus e agradecer a Deus só no momento de alegria, mas que em todas as coisas eu posso entender que mesmo que eu não compreenda, eu conheço meu Deus, eu confio em Deus e eu sei que se Ele está orientando aquilo, é porque Ele sabe o melhor para a minha vida na frente, tá bom? Esse foi o resumo da nossa lição de hoje, então. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.